Bom, me chamo Vinícius, meu grupo é formado por eu, Vinícius, Natália e Luana. Eu vou começar apresentando um pouco sobre o balanço patrimonial e suas principais características. O balanço patrimonial apontado aqui vem do exercício do dia 31 de dezembro de 2022 e todos os valores aqui apresentados são milhões de reais. Primeiramente, a gente pode avaliar aqui um dos pontos interessantes é o títulos e valores imobiliários, que se a gente for perceber de um ano para o outro, de 2021 para 2022, teve um aumento de 299%. Ou seja, houve um aumento muito grande entre esses dois períodos estudados. Outra questão muito importante que a gente pode ver aqui é nos ativos realizados a longo prazo. Se você for ver ali, principalmente como está destacado aqui, a questão de títulos e valores imobiliários, houve um aumento de 3.203. O que isso reflete? Provavelmente a empresa, nesse período, deve ter comprado, enfim, prédios, questões relacionadas a isso, e fez com que esse índice aumentasse consideravelmente, como foi ali a questão, que foi 3.000% no referente ao ano anterior. Outra questão que a gente pode ver ali é a questão dos outros ativos, né, como está destacado aqui, que houve um aumento de 198 referente do ano anterior para o próximo ano. O que isso reflete? Esses outros ativos pode ser, enfim, N questões que a empresa adquiriu nesse processo, nesse um ano, e questões de ativos, como no caso é não circulante, são ativos que ela fez a aquisição, porém tem mais de 12 meses. Por isso que entra nesse requisito de ativos realizados a longo prazo. Outra questão também que a gente pode avaliar aqui é um pouquinho mais para o lado já no passivo circulante, que o imposto de renda e contribuição social correntes teve um aumento de 268, ou seja, ela pagou muito mais imposto do que tinha pagado no ano anterior, tendo um aumento de 268, o que reflete que, enfim, devido a até mesmo questão de inflação e tudo mais, isso pode ser um dos casos que fez com que aumentasse essa questão do imposto, tá? E outro ponto aqui que tá, como está destacado aqui também, é os passivos não circulantes, que é o imposto de renda e contribuição social diferidos. Assim como o que foi destacado anteriormente, esses impostos também, como são a passivo não circulante, é realizável a longo prazo, porém são impostos que vieram em um longo prazo, um prazo maior do que 12 meses, e teve um aumento de 412 referente ao ano de 2021. Ou seja, um aumento também bem considerável e necessário de a gente apontar. E por último, a gente pode verificar aqui o patrimônio líquido da empresa, né? Que na verdade é o patrimônio que a empresa tem, também conhecido como capital próprio, enfim. A gente pode perceber que de um ano para o outro houve um aumento, na verdade, houve uma redução de 2021 para 2020. Ela reduziu seu patrimônio líquido em 3%. Isso se deve, enfim, às vezes, como a gente pode ver que a questão de principalmente na questão de reserva de lucros, ou seja, ela diminuiu sua reserva de lucros, pode ser por N questões, precisou pagar uma coisa, ou questões até mesmo de impostos, como a gente viu que aumentou, e houve essa questão. Eu acredito que sobre o patrimônio da Petrobras, o balanço patrimonial, seria isso. Eu agradeço a atenção e as meninas vão explicar um pouco mais sobre as outras questões. Oi, meu nome é Luana. Eu vou falar um pouco sobre a demonstração do resultado da empresa da Petrobras nos anos de 2021 a dezembro de 2022. Bom, no ano de 2022, a empresa teve uma receita de vendas de 641.256, o que representa um aumento de 41,66% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, a margem de lucro bruto foi maior em relação a 2021, mesmo considerando os custos. As despesas da empresa aumentaram em 2022, principalmente gerais e administrativas, assim como os custos exploratórios para a extração de petróleo e gás. Já o resultado financeiro líquido da empresa apresentou uma queda em 2022, devido principalmente às variações monetárias e cambiais líquidas de 2021, que foram bem altas. E por mais que os impostos de renda e contribuição social tenham tido um aumento de quase 100%, o fator não interfere no lucro líquido, que foi maior em 2022,
do que em relação ao ano de 2021. Oi, meu nome é Natália e eu vou fazer uma breve conclusão sobre os resultados apresentados. Então, a Petrobras obteve um resultado financeiro positivo em 2022, com um aumento significativo na receita de vendas em comparação com o ano anterior. O lucro bruto também apresentou um crescimento considerável, enquanto as despesas operacionais aumentaram, especialmente as despesas tributárias e custos com pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Como a gente viu que a Petrobras teve bastante crescimento nesses últimos anos, porém houve uma reversão, uma perda de valor de recuperação de ativos, que impactou negativamente o resultado líquido. Já o resultado líquido apresentou uma queda significativa, influenciado principalmente pelas variações monetárias e cambiais, além das despesas financeiras. Apesar disso, a empresa obteve um lucro líquido positivo em 2022, com um aumento considerável em relação ao ano anterior. No geral, a Petrobras obteve um resultado financeiro sólido em 2022, embora algumas áreas precisam ser melhoradas e focadas.